Shalom, amadinhos, Mara Ribeiro. Hoje eu quero tratar sobre a imortalidade da alma, visto que as academias de letras brasileiras, elas defendem a imortalidade da alma como algo verídico e verdadeiro. E o porquê eu não posso crer na imortalidade da alma. Então eu vou trazer teses, argumentos, referências na antiga aliança, visto que Cristo Jesus, quando ele fala, examinai as escrituras, porque são elas que de mim testificam, cuidai e ter nelas a vida eterna, ele estava falando do que a gente chama de Tanakh, ele estava falando da velha aliança. Então depois também quero trazer referências na nova aliança sobre este tema, mas vamos começar, pela antiga aliança, que é a base, Quero parafrasear, não me lembro, não me recordo mais quem elaborou essa frase maravilhosa, mas um autor assim, digamos, desconhecido, diz assim, que o novo está revelado no velho e o velho escondido no novo. E isso é divino, isso é divinamente maravilhoso e maravilhosamente divino. Divinamente, uma coisa assim, não me lembro mais, mas enfim. A palavra de Deus é essa coisa estrondosamente rica, maravilhosa e sensacional. E eu gostaria de lembrar que o pai da igreja protestante, ele era mortalista, diferente dos filhos que insistem em dizer que a alma é imortal. Bizarro, né? O mundo evangélico, ele não aceita a ideia de reencarnação, mas um pensamento equivalente a este é a crença de uma alma imortal, imaterial. Então eu quero trazer aqui teses contra a imortalidade da alma na antiga Tanakh e algumas provas pelo Antigo Testamento, que é a Tanakh, que isso não é apoiado pela Bíblia. A ideia de imortalidade da alma é fruto do paganismo e nunca foi ensinado pelas Escrituras. A necromancia, a comunicação com os mortos e a consciência após a morte são irmãs gêmeas. Assim também como o purgatório, a reencarnação, a existência de um inferno a queimar literalmente, todos esses dogmas, crentices, ilusões e fantasias são da mesma família. Necromancia, purgatório, consciência pós-morte, inferno que queima e não para nunca de queimar. Isso tudo aqui é a dificuldade que o homem tem de lidar com um império tão forte, que é o império da morte. Porque só Cristo Jesus podia estourar as cadeias da morte, as cadeias do inferno, as cadeias do Sheol. E o homem, em toda a sua história, em todas as culturas, em todos os credos e épocas, ele teve dificuldade de lidar com um inimigo tão forte, que é a morte. Então aí vem todas essas invencionices aqui, purgatório, reencarnação, comunicação com os mortos, alma que não morre nunca, Tem até o professor Leandro Carnal que ele fala sobre a dificuldade que o homem tem em morrer. Porque muitos até se tornam crentes e não ateus porque tem medo do que vai estar lá do outro lado. É o medo de um purgatório, de um inferno, que faz muitas pessoas servirem a Deus. Isso também trata Clóvis Filho Barro, que é a fé merdinha que ele fala nas suas palavras, que é a fé mesquinha. Quando que na verdade o primeiro e único e grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas assim, trago aqui evidências bíblicas de como tudo isso não tem apoio nem fundamento bíblico, nem uma alma imortal, nem purgatório, nem reencarnação, nem inferno que não acaba mais, e nem a comunicação com os mortos. Tudo isso aqui é apenas uma crentice popularizada como verdade. Não somente o purgatório, a reencarnação, a comunicação com, mas também uma alma imortal. A alma humana, ela é mortal e só
poderá desfrutar da imortalidade um dia na regeneração, quando comer do fruto da árvore da vida, que é Cristo. Caso contrário, ela permanece na morte. Caso contrário, ela vai receber o salário do pecado, que é o salário da morte. Então, assim, o porquê eu, Mara, estou na contramão do senso da imortalidade, ainda que defendida por muitos, ainda que aceita por grandes teólogos, ainda que divulgada como verdade em nome de Deus. Por que eu estou na contramão? Por quê? Porque a palavra de Deus me fala que em Salmos 39, na morte os homens não têm proveito nenhum para Deus, porque ali é uma referência que o morto não louva, o morto não se lembra, o morto não faz serviço, o morto não tem comunicação nenhuma para Deus. Também fala em Eclesiastes 9:5, os mortos não estão concisos de coisa alguma. Esse aqui é um dos textos clássicos, né? Na morte não há lembrança de Deus. Salmo 6:5. Eclesiastes 9:4 vai falar que mais vale um cachorro vivo do que um leão morto, porque uma pessoa morta não presta para nada, está morto. A memória dos mortos jaz no esquecimento. Eclesiastes 9:5. Na morte, Sheol, não há dispositivo da razão. Eclesiastes 9:10. Quer dizer, tudo que tu podes fazer, que está na tua mão, faze-o com todas as suas forças, com todo o seu bem, com todo o seu prazer, porque na morte, para onde tu vás, não há ciência, nem sabedoria, nem indústria, nem fazer, não há nada. Não tem dispositivo, ninguém pensa lá. O destino dos homens e dos animais é o mesmo depois da morte. Eclesiastes 3:20, que ele vai falar: quem adverte que o fôlego dos animais desce para baixo e que o fôlego dos... Ninguém pode advertir isso. Todos são pó, todos são cinza, todos são barro e vão tudo para o mesmo buraco. É isso que ele está querendo dizer. Os mortos estão numa terra de silêncio. Salmo 115:17. Os mortos não pensam. Salmo 146:4. A alma vai para a cova. Jó 33:18, 22 e versículo 28. Nós só entraremos na nossa herança na ressurreição do juízo final dos dias. Daniel 12:13. Quando Deus fala acerca das profecias finais, apocalípticas, daí vai falar para Daniel: Daniel, mas tu, Daniel, vai permanecer na sua sorte, né? Até o juízo. Daí você vai se levantar. Os mortos não olham mais para a humanidade. Isaías 38:11, quando fala que não tem comunicação com os seres daqui da terra. O único destino do homem após a morte é a sepultura. Jó 17:13. O homem é como os animais que perecem. Salmos 49:12. O homem se deita e não se levanta até o juízo de Deus. Jó 14:11 e 12. O homem é como os animais que perecem. Salmo 49:12. O homem na morte já não existe, com Deus não se comunica mais, está bem claro lá. Jó 7:21. O homem na morte torna-se como um lago ou um rio cujas águas se secam. Jó 14:11 e 12. Os ímpios não possuirão uma eternidade, mas serão devorados, consumidos, eliminados, não existirão e serão exterminados. Aqui eu vou fazer a leitura aqui na minha Bíblia, porque eu acho interessante. Então, Salmos 21:9. Tu o farás como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumará. Vão queimar eternamente? Não vão queimar enquanto dura a matéria. Salmo 37:22. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, mas aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. 37:9.
Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Vamos ler aqui Provérbios 10, 25. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. E aqui embaixo fala assim: os ímpios deixarão de existir e apenas os justos viverão para sempre. Vou ler isso aqui. Vamos ler. Salmos 104, 35. Desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios não sejam mais. Bendize a minha alma, o Senhor, louvai ao Senhor. Deus vai dar a terra de presente para os justos e mansos herdarão a terra. É a promessa de Deus. E os ímpios serão eliminados, se farão cinza debaixo dos nossos pés. A promessa de Deus é essa. Desde a antiga Tanakh, o Senhor vem trazendo a vitória de Cristo, a vitória de Deus na pessoa de Jesus, na eliminação do mal, quando Cristo purificar a terra. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a terra é a habitação dos salvos. No Gênesis começa a nossa trama, começa a nossa saga, na nossa luta pelo pecado. Mas Cristo Jesus veio sarar a terra, veio purificar a terra com seu sangue, a terra que outrora fora amaldiçoada em Adão. E ele vai trazer de novo o paraíso, como era no início, no começo. No fim ele vai trazer de volta o plano original de Deus, que nós vivêssemos para sempre, que fôssemos felizes, como nós somos, da terra, terrestres. E aqui fala, Salmo 49, 8. Porque a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Por isso tampouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção. Quando Deus eliminar os ímpios, ninguém pode resgatar, nem uma mãe, nem um pai, ninguém pode resgatar um ímpio. A sua alma é caríssima e ele vai sofrer o seu dano, que é a destruição. Provérbios 2, 22. Quando Deus fala que não vai deixar nem raiz nem ramo, nós somos semelhantes a árvores, não vai haver nada dessa pessoa, não vai haver lembrança alguma. Nem nome, nem obra, nada, cessou, acabou. Nem raiz e nem ramo. Provérbios 2, 22. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Provérbios 10, 25. Não, Provérbios 19, 16. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os caminhos morrerá. Provérbios 11, 19. Como a justiça caminha para a vida, assim o que segue o mal caminha para a morte. Então, os ímpios, eles deixarão de existir. Os justos viverão para sempre. O homem tornou-se, não ganhou, ele tornou-se. É uma íntegra, está unido, uma alma. Ele não ganhou uma alma, ele tornou-se uma alma vivente. No Gênesis 2, 7. Porque se existe uma alma vivente, existe uma alma morta, que é um corpo sem vida. No dia do juízo, o Senhor não deixará nem raiz nem ramo. Malaquias 4:1. Dos ímpios. Os ímpios se farão de cinza debaixo dos pés dos justos. Malaquias 4:3.
A morte é um lugar de repouso. Jó 3:11, 13:17, 3:18. Os mortos não mais confiam na fidelidade de Deus. Isaías 38:18. A sepultura é um lugar de silêncio. Salmo 115:17, 94:17. Todos descem para o Sheol na morte. Jó 3:11 ao 19. Sepultura é um lugar de escuridão e não de fogo, o que remeteria à luminosidade. Jó 10, 20, 21. Salmo 88:10 até o 12. O local de habitação na morte é no pó da terra. Isaías 26:19. E foi lendo Isaías 26 que o apóstolo Paulo vai falar acerca da ressurreição. É o local da habitação na morte, é o pó. Isaías 26. O Sheol é o pó da terra. Jó 17:16. O mal não está no inferno, está reservado no túmulo para o dia do juízo. Aqui é bem claro. Jó 21:28 a 32. A alma é um corpo visível. Levítico 19:28, 21:1-11, 22:4, Números 5:2, 6, 6, 11, 9, 6, 7, 10, 19, 11 e 13. A alma pode ser transpassada mortalmente. Deuteronômios 11:9. A alma morre. Ezequiel 18:4 e 10. A alma é exterminada. Josué 10:28. A alma emagrece. Salmo 106:15. A alma sente sede. Isaías 29:8. O homem retorna para o pó na morte. Salmo 103:14. Gênesis 3:19, 18, 27. Os animais também são denominados de almas viventes. Gênesis, isso é muito importante. Almas viventes, porque o animal também morre, né? Gênesis 1, 20, 21, 24, 30, 2, 19, 9, 10, 12, 15 e 16. Os animais também são chamados de almas viventes. E tem muito cristão que fala que um animal não tem alma. E tem muita especulação, tem muita meninice nisso. Mas os animais não têm diferença alguma do homem. Também são denominados de alma vivente. E Eclesiastes fala que vão todos para o mesmo lugar, para a sepultura. Todos vão virar pó. O homem retorna para o pó na morte. Salmo 103:14, Gênesis 3:19, 18 e 27. O homem certamente morreria. Amém. Gênesis 2:7. A mentira da serpente, do diabo, é a base da doutrina imortalista. Certamente não morrerás. Gênesis 3:4. Mas Deus disse: certamente você vai morrer se você comer. E a mentira do diabo é dizendo que ele não morreria, mas ele morre. Jó 9:2, 10:15, 4:17, Salmos 56:4, 9:17, Isaías 51:12. Porque a orientação de Deus é que o homem não comesse, porque se ele comesse, ele ia morrer. E o homem morre. Diante disso tudo, eu não creio na imortalidade da alma. Vou fazer um outro vídeo falando sobre o que o Novo Testamento traz e as referências contidas na Nova Aliança. Amém! Shalom a todos. Não saia daí que eu já volto.